Bom dia a todos, então. Estamos na nossa aula de número 13 da disciplina de Segurança e Soberania Alimentar. E hoje, então, nós contamos aí com a presença da pesquisadora Marina Tawil, né, Bernardo, que vai nos falar aí sobre o estudo que ela desenvolveu no mestrado dela com relação à soberania alimentar, né, a importância aí da preservação das sementes, né, para o cultivo aí das plantas, né, originais, vamos dizer assim, né, nativas de alimentos. Então, Marina, fica à vontade, a turma, ela é do curso de agronomia, eles estão aí já se encaminhando para a formatura, né, daqui 2 semestres, eu acho que eles se formam. Então, fique bem à vontade, tá? Tá bom. Bem, bom dia, gente. Obrigada por este convite, Fernanda. Obrigada por estar aqui. Eu sempre fico muito contente, muito feliz quando alguém me convida para falar, porque é sinal de que reconhece o trabalho, o esforço que a gente faz, e o trabalho na academia é um trabalho muito solitário de você escrever. Então, quando você tem a oportunidade de compartilhar, é muito legal. Mas eu acho que sempre quando a gente compartilha, a gente tem uma troca, a gente aprende alguma coisa. Porque ninguém sabe tudo, né, gente? Na realidade, a gente está sempre trocando e sempre acrescentando. Então, na realidade, eu fiz um recorte do meu estudo, da dissertação. Acabo que eu vindo de direito, acho que escrevo e falo um pouco demais, tá? Então, eu fiz um recorte para trazer para vocês, pensando na segurança alimentar e soberania. Eu tenho uma apresentação, deixa eu abrir ela aqui. E vou compartilhar, tá? Tá aqui. E daí, quando eu compartilho, eu acabo que não escuto vocês, não vejo vocês, né? Mas daí você me diz, Fernanda, se eu estou conseguindo estar aparecendo para vocês. Já está aparecendo, só não está no modo apresentação, tá no. Agora sim. Agora foi? Sim, certinho. Tá. Ai, meu Deus, só um minutinho. Só um minutinho, gente, porque eu peguei minha apresentação. Eu peguei a apresentação que eu estava treinando, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Vai de novo. Menina do céu, no começo lá eu me atrapalhava tanto para projetar as aulas no primeiro semestre da pandemia. Nossa Senhora. É, né? Meu Até Deus do céu. aprender, a gente, e daí às vezes realmente não dava certo, fazia a mesma coisa e o sistema bugava. Não. E a minha apresentação, que no momento da minha defesa, não funcionava a minha internet. Olha, foi uma loucura. Mas tudo bem, no final deu tudo certo. Pronto, acho que agora vai. Perdão, gente. Pronto, agora foi? Foi, Fernanda? Tá ok, só não tá no modo apresentação. Tá sendo os slides do ladinho. Foi isso, clica ali, não tem. Peraí, gente. E agora, foi? Agora sim, agora tá Tá. ok. Ai, que bom. Bom, mais uma vez, bom dia e gratidão, perdão por essas coisas de tecnologia. Meu nome é Marina Tawil, sou irmã da professora Janaína, que dá aula na UERGS, não sei se vocês já tiveram aula com ela, mas eu sou advogada, sou especialista em agroecologia e produção orgânica pela UERGS, Santa Cruz,
E agora, então, mestra em Extensão Rural, pela FCM, e sou co-coordenadora do GT de Mulheres da Associação Brasileira de Agroecologia, e sou mãe de 2 Marias, com muito orgulho, porque a vida de mulher é assim, não é só acadêmica, né? Ela se entrelaça e a gente vai levando até nos nossos estudos um pouco do que reflete, do que a gente está vivenciando em casa. Então, acho que é muito importante a gente se colocar dessa forma. Bom, como advogada, eu estudo a legislação de sementes, mais especificamente sementes crioulas, que é minha grande paixão. Eu acho que o que nos move a estudar é a paixão, é o amor, é o carinho. E a partir do momento que eu entrei no GT de Mulheres da ABA, eu passei a vivenciar e ter novos olhares em relação à situação das mulheres, né? Não que já não tivesse vivenciado isso, minha mãe é uma agricultora agroecológica, e desde que eu me conheço por gente, isso acontece. Então, eu trago um pouco a respeito das guardiãs sementes da vida e o protagonismo de mulheres na região central do Rio Grande do Sul. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o que são sementes crioulas. Acho que a gente fala muito a respeito de sementes crioulas, a gente fala muito sobre diversos termos, mas a gente não define, né? E por que, de certa forma, não dá para definir, não dá para... O que é isso? Porque, a partir da perspectiva de nosso estudo, a gente tem diversos olhares. Eu, por exemplo, como vindo do direito, para mim, sementes crioulas é direito. É direito dos agricultores, é direito das agricultoras que conservam, que preservam, que asseguram. Mas, diante dos estudos, você vai conversar com os agricultores, você pode perceber que há uma diversidade, há uma riqueza no que eles falam e da forma que define sementes crioulas. Uma das agricultoras, por exemplo, uma das guardiãs, definiu que sementes crioulas é minha vida, porque ela, desde pequena, ela se reconhece trabalhando, inclusive a mãe dela, quando ela casou, deu sementes para ela no enxoval, e assim ela vem, as lembranças dela estão relacionadas, por exemplo, à comida, a vivenciar no domingo junto com a família, a conservação das sementes, aos trabalhos que ela vai fazendo de forma manual. Mas as sementes crioulas no nosso contexto da agricultura são aquelas sementes que são de geração em geração preservada pelos agricultores. É o que representa a nossa agrobiodiversidade, que é todo um modo de cultivar, é todo um modo de viver relacionado a essas sementes. E por que a importância de se estudar sementes crioulas? Porque a gente tem que pensar que, desde a pseudo-descoberta do Brasil, né? O Brasil, sendo um país muito diverso, é um país que está no alvo, no sentido de que há grandes interesses dos países, que na dissertação eu chamo dos países norte global. Por quê? Que são países que estão no contexto do capitalismo mundial, assim como o Brasil está neste contexto, mas existem os países que são periféricos. De que forma? São países que servem à manutenção desse sistema capitalista de forma a servir de consumidores. Então, o Brasil consome os pacotes tecnológicos colocados por esses países e produzem, ajuda à manutenção, vamos dizer então, dessas indústrias, dessas corporações que vêm desses países norte global. E com isso ocorre no Brasil na década de 50 e 60, então, a Revolução Verde, e uma das justificativas era para que não tivesse fome, mas, na realidade, o que acontece? Acontece a disseminação de um modelo de produção agrícola desenvolvido nesses países, como Estados Unidos e os países europeus, no sentido de começar a vender essas sementes híbridas e transgênicas para que no Brasil se ocorra a monocultura em larga escala. E assim se continua essa disseminação, essa transferência de tecnologia. E com isso, há uma difusão ideológica dessas sementes
reconhecidas, ditas, né, que são as melhoradas ou de alto rendimento. A partir, então, desse incentivo, que se é comprovado, que se estuda, que há agências desses países, né, assim como do Banco Mundial, que incentivam essa disseminação. Por exemplo, entre 1972 e 84, a FAO, ela implementa em 60 países um programa de melhoramento e desenvolvimento de sementes. Então, há uma imposição desse modo de produção em relação a esses países periféricos. E o que acontece em relação ao direito? Há um reflexo no direito, porque o ordenamento jurídico brasileiro relativo a sementes, ele é construído de forma a validar, a legitimar essas ações que estão acontecendo. Então, essa formalização normativa das leis, ela estabelece padrões fitossanitários, boas práticas agrícolas, o registro e certificação de sementes. E qual o problema disso? O que impacta isso na vida dos agricultores? O que acontece em relação àqueles agricultores e agricultoras que já produzem, que já resguardam as sementes? Então, retiram dessa forma que se chama de soberania, tira a soberania, a autonomia, reconhecida, então, a soberania ligado à autonomia, de se dizer, do agricultor de produzir, conservar e comercializar sementes crioulas. Porque através do nosso Sistema Nacional de Sementes e Mudas, então, já há atualmente um novo decreto, que não foi incluído na minha dissertação, mas tem um decreto que passou a vigência em março agora, realizado por este governo, né, em março deste ano, tem um decreto que regulamenta todo esse sistema, de forma, mais uma vez, a impulsionar esse sistema que se é reconhecido por formal, né, de acordo com Juliana Santini, que é uma grande estudiosa, que infelizmente faleceu do direito, né, que era uma grande estudiosa, mas que contribuiu com muitos escritos, se estabelece, então, o sistema formal, ligado a essa agricultura mecanizada, intensiva, que coloca, então, as sementes como mercadoria, pensando na lucratividade dessas grandes empresas, que são as grandes detentoras das patentes, das sementes certificadas, que são colocadas de forma comercial, que pode ser acessado por todos os agricultores, mas há o sistema informal, que é ligado às sementes crioulas, que são mantidas à margem, né? Mantidas à margem por quê? Porque só pode ser comercializado ou trocado entre os agricultores e agricultoras familiares, os quilombolas, os assentados de reforma agrária e os indígenas. Por exemplo, um grande produtor, se quiser produzir com sementes crioulas, pelo nosso ordenamento, ele não pode. Por quê? Porque é ilegal, porque essa semente não é certificada. Mas ilegal por quê? Ilegal porque não está na lei. Mas será que este agricultor também não tem direito de produzir? Então, quer dizer que ele não tem mais a liberdade de escolha entre o que vai plantar? E é isso que é retirado dos agricultores, esse direito de escolha. E nesse sentido, pensando, então, nessa construção do ordenamento jurídico, como que é mantido o sistema formal? O sistema formal, ele é mantido através do interesse do capitalismo, no sentido de só incentivar que haja no Brasil a produção através da monocultura, de larga escala, incentivado, então, pelas políticas neoliberais, no sentido de se cada vez mais, no sentido não, de que o governo, ele acaba, né, respaldando, incentivando que isso se ocorra. Isso você pode dizer que está ligado diretamente ao patriarcado. Por quê? O patriarcalismo? Porque não reconhece a importância, principalmente dos grupos minoritários, como das mulheres, que já há estudos que comprovam que desde o começo da agricultura foram as mulheres as grandes guardiãs das sementes crioulas, porque foram elas que plantaram, que produziram nos seus quintais, que cuidam da horta, que cuidam da alimentação, que são as grandes responsáveis pela segurança alimentar, segurança no sentido de pensar a nutrição. E com isso, também está ligado o sistema informal ao agronegócio, no sentido de legitimar que se plantem com essas sementes, com sementes híbridas e sementes transgênicas,
e resultando, então, na erosão genética e sociocultural. Por quê? Porque a partir do momento que se há contaminação com transgênicos, a partir do momento que há destruição no ideário dos agricultores dessas sementes, há não só erosão genética, mas uma erosão sociocultural. E com isso você pode ligar, então, o sistema informal à agrobiodiversidade, que é um modo de se produzir, então, essa biodiversidade das sementes crioulas, que é legitimada pela agroecologia, que é uma ciência que se coloca, então, numa perspectiva de se olhar de forma integrada. Integrada como? No sentido de incluir o trabalho que as mulheres fazem, de reconhecer o que as guardiãs de sementes crioulas fazem. Com isso eu trago a perspectiva também do feminismo camponês e popular, que é aquele feminismo que, entre os feminismos que se colocam, né, é o feminismo que reconhece que a luta da mulher do campo se faz no diário, na manutenção diária, nos micros trabalhos, vamos dizer, que não são vistos e são invisibilizados diante deste grande sistema, diante dessa grande construção social que aí está. Então, também trago, pensando na agroecologia e na agrobiodiversidade, no sentido de uma ciência antissistêmica, integradora, inclusiva, né, que reconhece a importância desses saberes ancestrais, desses conhecimentos que servem à manutenção dessas sementes crioulas, a importância de se ter as ferramentas coletivas de construção agroecológica. Por quê? Porque os agricultores se organizam. Os agricultores, não adianta você fazer uma feira de sementes crioulas se você não tem o trabalho, se você não tem toda a manutenção dos agricultores e agricultoras, das guardiãs, assim como, por exemplo, os bancos de sementes crioulas, né? Ali tem o Cachoeira, a gente participa ali do NEA Gaia, o Banco de Sementes Crioulas do Grupo de Agroecologia Gaia, mas que acontece de forma a incentivar, porque as trocas acontecem através dos agricultores. Se não tivesse essa manutenção dos agricultores, por isso que é uma ferramenta coletiva de construção, não se mantém. A partir disso também, há várias ocorrências de sementes que foram em decorrência do melhoramento participativo. Há estudos da Embrapa que demonstram, por exemplo, esse melhoramento participativo feito junto com os agricultores. E essa importância por quê? Porque acontece de forma local. A conservação, a preservação, as ocorrências ocorrem de forma local, adaptado às diversas regiões. Assim como os quintais, que estão diretamente ligados às mulheres que mantêm, que são as regiões no âmbito privado, né? Mas quem são essas guardiãs? A gente fala muito que são as guardiãs, mas na perspectiva de trazer para o meu estudo, né, as guardiãs são mulheres que realizam o trabalho, que conservam a biodiversidade de forma local, que realizam ações que estão diretamente ligadas à soberania e à segurança alimentar, no sentido de se pensar de forma local as tradições, no sentido da comida, de realizar as trocas, e com isso garantir que essa soberania que o agricultor detenha em suas mãos, que realize, que se concretize o direito dele de ter as sementes e de escolher o que vai plantar, de escolher o que vai desenvolver, de escolher o que vai comer, e com isso elas realizam, elas resistem, e com isso sobrevive, então, o sistema informal de sementes. Então, meu estudo foi sobre 4 guardiãs, a Renilde, a Joelita, a Rosiele e a Oude, que são mulheres que desenvolvem suas ações na região central do Rio Grande do Sul, que promovem a agroecologia, fortalece esse sistema informal de sementes através de ações locais, através de venda dos seus produtos nas feiras. São mulheres que trabalham através da agroecologia, e eu poderia trazer outras guardiãs, mas são mulheres que têm o reconhecimento, que estão atuando e que entrelaçaram, que cruzaram os meus caminhos. Então, encontrei essas guardiãs em diversas situações, em diversas feiras, em diversas falas,
grupo, e com isso, assim, a minha intenção, o meu objetivo foi no sentido de aprender as vozes dessas mulheres. Por quê? Porque eu saí da academia de ficar estudando a legislação formal e fui à prática através dessas mulheres. E com isso, de forma integrada, se enriquece o nosso estudo, se enriquece o nosso trabalho. Então, trago a fala de uma agricultora, Joelita, ela é quilombola, e ela fala com muito orgulho, ela fala com muito carinho das sementes, e que as sementes são bonitas para elas, né? Que ela vê a beleza das sementes e que anima a ter essas sementes. Porque ela fala assim que antes ela saiu do quilombo, ela passou vários anos fora do quilombo e ela retornou. E assim que ela retornou, ela começou a trabalhar com sementes e com isso, então... Perdão, gente. Com isso, então, ela... Ai, meu Deus. Ela passou o seu trabalho a trabalhar novamente no quilombo. E ela fala que no quilombo, infelizmente, tem muitas mulheres ainda tem muitas mulheres acabam sendo submissas, né? Que é aquele ele manda e eu obedeço. E ela relata que ela diversas vezes ela participou de cursos para incentivar essas mulheres. Que infelizmente há na nossa sociedade muitas mulheres, assim como muitos homens negros, que não se sentem integrados à sociedade. Ela traz essa questão do racismo, essa questão de falta de reconhecimento e de se ter empoderamento e reconhecimento em relação ao trabalho que eles fazem, né? E a Renilde, que é uma agricultora, ela é artesã, e ela fala muito da questão da autonomia, no sentido de questionar a dependência que o agricultor tem em relação à indústria das sementes. Então, ela diz que a partir do momento que eles começaram a plantar, a utilizar sementes crioulas, que vem algo já dos pais, dos pais dela, né? Que foi ela que falou a questão de vir no enxoval, que a mãe dela deu no enxoval, que era um costume que antigamente se fazia, que hoje, infelizmente, não se faz mais. E ela aprendeu a trabalhar com a mãe também, essa questão do artesanato, inclusive essas flores, tudo isso é produção dela, as cores são de sementes de espigas de milho crioulo, né? E ela ela é presidente da Associação dos Guardiões e Guardiãs lá de Ibarama. E ela fala que é muito legal, porque antes, é muito interessante, porque antes eles participavam desses movimentos, mas eles começaram a se sentir incomodados a respeito do que vamos fazer na nossa vida, o que vamos fazer na nossa propriedade. Não adianta a gente ir num evento, voltar para casa e não fazer nada. Então, eles passaram, então, a produzir só com sementes crioulas, e, inclusive, fazem uma farinha de milho maravilhosa, né? Com moído na pedra tal, e com isso ela falou que eles conseguiram essa independência, não depende do mercado, né? Eles têm essa autonomia, e agora durante a pandemia, tanto que eles adaptaram, que eles não estavam conseguindo vender, e eles fizeram trocas de produto com um outro agricultor. E tem então a Rosiele, que é uma agricultora, ela é mestre também em agroecologia, ela participa do movimento dos pequenos agricultores, e para ela a questão de ser guardiã está ligada à questão do cuidado, do ser mulher, do gerar vida. Então ela vê que ela tem uma frase muito interessante que ela fala a respeito de que as sementes, a questão da energia da semente, a questão de ser algo tão pequeno e tão cheio de energia que pode se transformar em um alimento. E assim, está diretamente ligado à qualidade daquele alimento e impacta na nossa vida, no sentido do que a gente vai comer a partir daquela semente. Então, é uma valorização, assim, completamente diferente, não é só um nome, né? É algo que está ligado diretamente à vida. Então, ela fala que a gente tem que pensar na questão do cuidado, cuidar de todas as formas de vida, e a partir da semente, você cuida dessa vida, porque você está cuidando da nutrição da vida,
e no sentido também de que é uma emancipação coletiva. A guardiã de sementes, ela não guarda sementes só para ela guarda sementes também para quem ela troca. E a Ode, então, a última, mas não menos importante, ela é uma guardiã que participa da Pastoral da Terra, e ela tem muita questão de espiritualidade, ela traz muita questão de religiosidade, e ela fala que nós somos mulheres e carregamos o santuário da vida dentro de nós, e que a gente precisa seguir lutando, né? Que as mulheres elas têm que parar de ficar competindo, porque há mulheres que não se respeitam, né, e que precisam se reunir, dividir as aflições e aprender juntas. E que a gente ainda está seguindo, lutando por esses espaços, mas que através das sementes ela conseguiu alcançar diversos espaços, ela conseguiu se colocar, ser reconhecida na comunidade, no local onde ela trabalha, como uma guardiã, e assim ela conseguiu realizar várias trocas. Então, eu realizei, junto com essas guardiãs, a oficina de Guardiãs de Sementes da Vida, na FEICOP, e foi um momento muito especial. Depois teve até uma reportagem a respeito dessa oficina, e ali vocês podem ter a oportunidade de ouvir essas guardiãs, então, falando e dividindo um pouco sobre os saberes, sobre os sabores, e sobre as vivências delas. E, para mim, foi algo, assim, eu aprendi mais do que eu fui fazer a oficina. Muito mais do que, tem uma frase muito legal que fala, a vida é muito mais do que um lápis, né? E realmente, a vida é muito mais do que se ter um certificado em relação a isso. E o que reúne, né? O que une essas mulheres, o que se reconhece. Eu trabalhei através de uma ferramenta que se chama Rio da Vida, então trago, cada uma fez a sua mini biografia, né? Que eu disponibilizei para elas a possibilidade de fazer do jeito que elas quiserem. Então, 2 trouxeram em forma de desenho, 2 em formas de texto. E você analisando a trajetória dessas mulheres, então, você vê que o que se relaciona elas é o ato de cuidar. Porque elas relatam na vida, né, o que envolve as relações interpessoais delas. E com isso, o cuidar dos filhos, o cuidar da família, o cuidar das sementes crioulas e o cuidar da vida, que é essa manutenção, que é o que liga elas. Então, eu agradeço mais uma vez por estar aqui e gostaria de poder compartilhar mais a respeito do que eu tenho estudado e fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer sugestão, se alguém se interessar, quiser entrar em contato, eu agradeço. E é isso. Obrigado, Marina. Nossa, eu tô assim, achava que a aula seria muito boa, que o estudo achei muito interessante. No pouco tempo que a gente conversou aquele dia, né, na organização da pós lá do São Gonzaga. Mas é muito lindo esse teu trabalho, olha, eu enxerguei aí minhas avós, né, e minha mãe, é bem, muito lindo isso, estudar, né, e trazer isso para dentro do nosso espaço, que é tão, assim, científico, acadêmico, né, e querendo ou não, esse cuidado, né, maior que as mulheres têm com as sementes é devido a essa preservação e continuação da vida, né? Que a gente tem muito forte isso, a mulher, né? E elas são guerreiras, assim, porque elas vivem, né, muitas vezes num espaço que é invisível para a maior parte da sociedade, né? Elas estão lá e trazer, estudar, né, esse lado, assim, digamos, esquecido e mostrar o quanto elas estão trabalhando ali naquele ambiente e o quanto elas estão garantindo, né, que essas sementes não se percam. Que
produção, né, dessa alimentação melhor, mais saudável, mais nutritiva, não vai se perder graças a esse amor que elas têm com a terra e com isso, né, com a família, com o continuar dessas sementes. A gente pode dizer que as sementes fazem parte é como se fosse família, né? Nossa, muito legal, tá? Parabéns, assim, pelo teu estudo, teu engajamento, né, que acaba entrando em projetos de vida pessoal também, né, que é muito bonito. Nossa, muito lindo mesmo. Parabéns. Obrigada, Fernanda. Aqui mesmo. Pessoal, alunos agora, então, os questionamentos para a Marina, contribuições, nós queremos ouvir vocês um pouco. Eles ficam meio tímidos quando tem convidado especial, Marina. Daqui a pouquinho eles começam a perguntar. Bom dia, prof. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? Bom dia Tudo. para convidado aí também. Eu acho que não vou nem fazer um questionamento, eu só vou citar uma frase que eu escutei de um pesquisador da área agrícola e da área mais industrial, que ele disse assim que todo agricultor deveria levar pelo menos uma vez por semana a mulher para a lavoura, porque a mulher é mais detalhista, ela consegue olhar os detalhes diferentes, ela consegue ver coisas que o homem às vezes passa despercebido e não vê, e foi o que eu acabei notando no trabalho dela aí. Ela não entende uma semente como uma semente, e sim como um banco de informações, uma reserva energética, enfim, tanto para a pessoa, que é aquela agricultora que entendeu que as sementes crioulas para ela eram energia. Então, né, é mais do que uma semente que ela notou, né? Eu gostaria só de dar os parabéns para ela, porque é um trabalho bem interessante e que ela acaba contribuindo para a nossa genética, porque pode chegar um momento onde nossas reservas energéticas, reserva de banco genético da agricultura industrial se acabe, e nós tenhamos que resetar o sistema e voltar no início. E ela faz esse trabalho. Parabéns. E as fotos das sementes, que coisa linda, né? Meu Deus, aquele colorido ali, e saber que isso é biodiversidade, que isso ainda está preservado, né? Está sendo cuidado em alguns locais, isso é muito legal. Então, essas fotos foram longas, assim, porque eu sou de São Paulo, né, e fui para o Rio Grande do Sul, e quando eu cheguei lá, eu me aproximei do grupo de agroecologia H, então a gente começou sempre a fazer encontros, fazer as feiras, né, e daí então essas fotos foram nas oficinas, que eu fui tirando, né, e daí quando eu falei, não, vou colocar juntei tudo para colocar na dissertação, e do Gaia, e tem também do Banco de Solidariedade, tem muitas sementes também, naquela última foto ali, que tem aquela diversidade, da OUD, né, do banco que a OUD participa. E, Rodrigo, agradeço você por parabenizar, obrigada, e realmente eu já ouvi falar assim isso, a questão da mulher ser mais detalhista, mas é interessante, né, porque ao mesmo tempo que tem todo um incentivo, toda uma produção, e toda uma corporação, um mundo corporativo por trás em relação a vender sementes, né, que são as sementes transgênicas e as outras sementes como mercadoria, tem também um banco de sementes na Noruega, né, e é dificílimo você ter acesso, e super restrito, mas que tem uma diversidade assim gigantesca de sementes que eles vão pegando no mundo inteiro para guardar, congelar, porque se um dia a humanidade acabar, vai ter um banco, né, para recomeçar. Mas é ilógico isso, né? Por que não incentivar que as pessoas plantem, que as pessoas cultivem, que as pessoas continuem trabalhando com isso, né? Então, quer dizer que, ao mesmo tempo que tem um trabalho para se impor e se colocar outras coisas, há um trabalho de preservação.
só que não há o reconhecimento desse agricultor e dessa agricultora que preserva ali na lavoura, né? No dia a dia. Então, é bem ilógico e bem interessante de se pensar, né? De se questionar. Eu acho que a gente tem que partir do ponto que a gente questione as coisas, né? E repensar. Essa turma assistiu junto comigo na semana passada o documentário, né, Sementes de Liberdade, até eu comentei contigo. E ali no final eu coloquei para eles que em alguns lugares, né, do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, né, existem então essas pequenas associações ou grupos, né, que fazem essa preservação das sementes e a troca dessas sementes para continuar produzindo alimento, gerando novas sementes, né? E aí hoje, então, fechou bem, porque é um exemplo é em Santa Maria, né? Ou elas estão em lugares diferentes ali, Elas estão em lugares diferentes. Eu que estava em Santa Maria. É Ibarama, a outra é Paraíso, ai, meu Deus, eu não vou lembrar por nomes, mas é a região central do Rio Grande do Sul. É ali na região central, né? Então, que são pequenos grupos, algumas pessoas, que aqui a gente tem também os Guardiões de Sementes em Tenente Portela, que fica 40 quilômetros daqui de Três Passos. Então, lá já tem uma associação, são alguns produtores, né? Tem a parte ali que tem uma reserva indígena do Guaripa, então também tem alguns indígenas que fazem parte desse grupo e que tem uma quantidade maior aí de sementes diferenciadas. E ali, então, a Emater puxou a frente, né, desse trabalho de preservar essas sementes e eles têm um grupo bem até organizado, sabe? Então, também é um local onde tem semente guardada, né? Tem semente sendo preservada. Isso é muito interessante também, o trabalho ali em Portela, até um dia você puder vir para cá, para esses lados aqui, é legal ir conhecer, sabe, Marina? Vou com você lá. Eu conheço o pessoal lá que organizou o grupo. Tem uma dissertação sobre os agricultores, Isabel, né, Lourenço, é uma grande amiga minha, e ela fez sobre a Intendente Portela, né? Ela concluiu também em Santa Maria, só que é sobre um outro olhar, né? Ela fez sobre um olhar diferenciado, mas em relação às sementes. Mas, gente, eu vou. E acho que tem grandes, assim, tem também no Nordeste, tem muito movimento, tem as sementes da paixão, por isso que até a gente traz, assim, eu falo que as sementes reconheço, né, no meu estudo como sementes da vida, mas tem outras nomenclaturas também, o pessoal chama semente da solidariedade, semente da paixão, semente da liberdade, há outros olhares, né? Depende muito do que o coletivo ali está construindo e querendo dizer. E isso é muito legal. Bem interessante, muito fácil. Essencial nesse contexto que a gente vive hoje, né? E com tão poucas políticas públicas voltadas para esse lado, assim, da produção de alimentos, é uma tábua de salvação ter esses pequenos grupos, né, para um futuro muito próximo, eu imagino. Pessoal, mais alguém para perguntar alguma coisa, fazer alguma consideração? O Douglas, que sempre fala, Douglas. Ah, não, prof, eu de novo. Bom dia, Marina, bom dia aos demais colegas. Eu gostaria de parabenizar o trabalho da Marina, então. Eu acho que é um trabalho, essa questão da segurança e da soberania alimentar é uma questão extremamente importante na questão dos agricultores. E não tenho nenhum questionamento assim de momento, só parabenizar mesmo o trabalho. Espero que continue e que surjam mais movimentos assim também. Parabéns.
Obrigado, Douglas. As meninas agora, né, Marina, precisamos escutar as alunas. Juliana, Milena, Brenda, Bruna, Alana, vamos lá, galera. Bom dia. Eu quero parabenizar o trabalho da Marina também. Acho muito legal o resgate e a preservação de sementes. Tanto que até o professor Redim já trabalhou isso com a gente, né? E eu consegui algumas sementes com ele de pipoca, né? Diferenciados. E eu já levei para a propriedade da minha sogra, né? Ela disse que ela tinha e perdeu, acabou perdendo, né? Por causa que misturou com o milho do vizinho, né? E agora a gente já começou também o resgate lá. É muito bom, eu gosto. Sempre tem variedades diferentes, que nem milho caiano, essas coisas. Tem um gosto diferente, é diferente, só que a gente se acostumou agora só ao convencional, né? Então são poucas pessoas ainda que prezam por isso. E eu já gosto dessas coisas de agroecologia, plantas, eu gosto da preservação. Então eu também estou tentando recuperar isso lá no sítio da minha sogra lá. E acho isso muito legal. Parabéns pela iniciativa. Ai, Douglas, obrigada, gente. Obrigada por parabenizar. É muito bom ter esse reconhecimento, mais uma vez eu digo, né? E porque acho que a gente, pelo menos a minha dissertação, eu boto muito meu coração também, minha paixão pelas sementes. E é bom, aquece o coração quando as pessoas reconhecem. Fico muito feliz, Milena, muito feliz por você estar resgatando. O Reidinho, eu acho que ele é da UFSM também, né? Ele fez mestrado lá na UFSM e tem um trabalho bacana, mas eu acho que são essas pequenas ações, sabe? A gente começa com, você falou o milho da pipoca, né? A gente começa com o milho da pipoca e vai indo e vai mudando o nosso olhar. Eu acho que é isso que é fundamental e importante, né? E a gente questionar por que não, né? Por que não preservar? Por que não continuar? Por que, né? A gente fala muito em resistência, porque é justamente isso que os agricultores estão fazendo. Acho que não é um trabalho fácil, não é algo, ai, que bonito, como se fosse algo romântico. Não, é algo de todo dia. É você ir lá e você plantar, e às vezes você perder, e você ir atrás e pegar semente de novo, e você plantar, e você resistir, você levar à frente, que não é um trabalho fácil. Mas é algo de você ir contra a facilidade de você simplesmente ir lá comprar semente, trazer e pronto, né? Como se fosse assim. Então, eu acho que junto com todo o esforço, vem muito mais coisa, né? Então, a partir do momento que você se decide, que você vai lá, que você pega, que você conserva, que você planta, que você começa a fazer esse trabalho, você está mudando o seu pensamento, a sua perspectiva, que tem muito mais coisa por trás do que só simplesmente comprar uma semente como mercadoria. E é isso que tem que ser visto, e se não, por isso que está aí, né? Por isso que as sementes crioulas estão aí. Porque se fosse pelas grandes empresas, se fosse pelo sistema, pela construção do capitalismo que a gente está aí, não estaria, né? Estaria todo mundo comprando sementes. Então, eu acho que são a partir dessas pequenas ações que às vezes a gente começa fazer, por exemplo, eu ia fazer uma feira, fui convidada para participar a Feira do Milho Crioulo, a abertura anual do milho crioulo, que até aí no Rio Grande do Sul, foi em Juí, né? E ia todo mundo lá, o milho convencional, né? Mas fomos lá, da UERGS, foi uma iniciativa, a UERGS foi, montou uma banca lá, e eu falei para os agricultores, olha, a gente vai fazer uma exposição, e eu queria levar algumas sementes, assim, e surgiram, assim, diversas sementes, o pessoal mandou, teve agricultor que mandou, assim, pelo correio, para eu colocar lá, sabe? E a partir dali a gente conseguiu um mostruário, assim, gigante, com várias sementes, assim, né? E foi super interessante ver os agricultores que já não plantam, vinham a semente e falavam, nossa, meu pai plantava com isso, nossa, meu avô usava isso,
Ah, fulaninho usava isso. E daí a gente questionava, tá, e por que que você não usa isso, né? Ah, não, não dá, não sei, não sei o quê, né? Não pode. E daí chegou determinada hora que os dois representantes do ministério sentaram perto da gente para ver e fiscalizar o que a gente estava falando, né? E a gente continuou falando, né? A gente continuou falando sobre as sementes, mas é algo assim, por que que o grande agricultor também não pode? Por que que o grande agricultor não pode plantar sementes, né? E são pessoas assim que têm tanto dinheiro que poderiam estar trabalhando com as sementes crioulas, que poderiam estar dimensionando e aumentando. E há todo um questionamento também na ciência de que o que aconteceria se só fosse, se as sementes crioulas entrassem e virasse também um grande comércio. Há todo um questionamento também sobre isso. Mas, falando do grande agricultor que poderia, que gostaria de plantar, pela legislação não pode, né? Então, eu acho que é ir contra a lógica, no sentido da gente preservar algo que já vem sendo preservado há muito tempo. Que nem eu achei muito interessante, agora me veio a cabeça de novo. Nós vamos começar, nós estamos procurando agora resgatar algumas sementes de feijão também para plantar lá na propriedade, para vender, né? Com o intuito depois de vender o excedente. Também queremos plantar arroz, vamos tentar fazer um plantio de arroz de novo. A minha sogra e o meu sogro trabalharam muitos anos com produção de fumo. E meu sogro se quebrou por causa da produção de fumo e minha sogra também está bem judiada. Daí ficou agora que meu noivo não está mais trabalhando no interior, né? Ele está trabalhando na cidade. A gente está usando, estamos remodelando, né, a propriedade para ser uma produção mais orgânica, mais sustentável. E tem uma baita de uma. Ai, como é que se chama? A estufa, né? Era uma estufa que era uns 16, 17 mil para fumo, 32 metros, enorme. E a gente vai começar a fazer uma produção orgânica e também vamos começar a produzir milho de pipoca, vamos produzir tomate sem aditivos químicos, vamos produzir alface, vamos produzir vários produtos para vender na feira do produtor. Então vamos mudar bastante a dinâmica de lá, porque eu não gosto de veneno. Meu pai, ele se intoxicou com veneno, né? E não gosto muito, sabe, dele trabalhar. E principalmente vendo que meu sogro e minha sogra já têm vários problemas de saúde, é melhor para eles trabalhar com isso. Daí nós estamos tentando deixar tudo meio organizado lá. E vamos recuperar algumas sementes também. Ah, também tem abóbora, meu tio recupera, ele tem, olha, não sei nem quantas variedades ele tem. Ele enche um galpão cheio só para tratar para os bichos isso. Ele tem um chiqueirão de porco que ele trata. Acho que tem uns 15 porcos desses mais dessa variedade que não é os porco branco, é os porco meio vermelho, meio rajadinho, né? São também uns porcos que não tem hoje em dia muito, é difícil achar, né? Tem porco preto, tem porco daqueles pintados, tem uns outros vermelhos. Então, a minha família gosta bastante desse negócio de mais agroecologia, mais recuperação de sementes, essas coisas. Acho muito interessante. Milena, é o pouco crioulo que o pessoal fala. É o pouco crioulo, porque tem também os animais, né? Porque a gente pensa, quando a gente pensa no pouco, a gente só pensa aquele pouco branco, né? Assim como a gente só pensa no milho, a gente pensa aquele milho amarelo. Você vê na escola as criancinhas desenhando, né? Só amarelo. E não, esquece a variedade. E você pensando nessa biodiversidade, a gente também pensa nos animais, né? É chamado de milho de pouco crioulo. Mas eu fico muito feliz, nossa, muito feliz de ouvir o seu relato, assim. Não sei se você conhece, tem o Felipe Ruff, que ele entrou na UERGS para fazer agronomia lá em Cachoeira do Sul, e a família dele também plantava fumo, né? E o avô dele se intoxicou, tinha várias coisas, e ele estava assim quebrado. E a partir do trabalho, do estudo dele, né? Ele começou a fazer agronomia e se aproximou do grupo de agroecologia Gaia, tudo, ele mudou toda a propriedade dele. E hoje eles trabalham, tem uma CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura, né?
e com isso são grupos de agricultores, de pequenos agricultores que se juntaram, e com isso eles vendem para consumidores direcionados, né? É uma comunidade que sustenta eles, assim, eles fornecem essas cestas, né? E assim eles conseguem garantir que haja diversidade também na oferta para os agricultores. E pararam de plantar, pararam de usar veneno, e assim mudaram toda a perspectiva da propriedade, e agora ele está dando uma aula, né, na escola Família Agrícola, ele se formou, tudo. Então, é uma questão de você ir atrás do que você acredita, né? Eu acho que tem pessoas que acreditam que só podem produzir com transgênico. Pô, legal, vai lá, entendeu? Produz do jeito que você acha e reanalise as consequências do que aquilo que você está fazendo, né? Já há diversos relatos de pessoas que defendem, por exemplo, o uso de agrotóxico, mas que vêm relatar que a mãe, que o vizinho, que o fulano tem teve problema, foi envenenado e não sei o que e tal. Então, por que a gente não muda, né? Se a gente está vendo, a gente está na academia, tem tantos estudos aí, por que a gente não repensa as alternativas? Eu não estou dizendo que a gente venha a ser radical, né? Não acredito no radicalismo, mas eu acho que a gente pode começar a abrir os olhos para outras perspectivas, sabe? Uma forma de se manter no mercado, né? Utilizando as sementes crioulas através da produção orgânica. Você pode utilizar a produção, as sementes crioulas na produção orgânica, né? E assim está produzindo. Tem grandes agricultores que estão trabalhando com produção orgânica, utilizando o controle biológico e outras alternativas sustentáveis de se fazer a agricultura. Porque ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta tanto veneno, tem tanta gente morrendo, tanta gente tendo impacto, solo, sabe? Tentativas de correção em cima de tentativas de correção. Então, acho que a gente tem que começar a pensar o que as nossas ações, o reflexo que vai ter as nossas ações, não só no meio ambiente, mas também na nossa vida, né? No nosso exemplo, na nossa postura. E muito legal você trazer esse relato, Milena. Segue firme, e é isso. Que bom, né? A gente ouvir assim, que os alunos, estando aqui na academia, já estão, né? Tem vários, a maioria aqui né, tem a ligação direta com as propriedades rurais. E trabalho de uma ou outra forma, com alguma técnica, né, diferenciada, levando para essa questão de uma produção mais limpa, né, menos agrotóxico, menos fertilizante, menos tudo, né, e a produção de alimentos mais agroecológica, né. Tem alguns relatos também de produção orgânica. Então, é aquele trabalho de formiga, né, Marina, que vai assim convencendo e vai modificando a primeira crença nas coisas, né, e depois a prática, né. Então, eu acho que nós, enquanto ergs e nossos cursos aí voltados mais para isso que nós temos, né, esse é o nosso principal objetivo enquanto curso de agronomia, nós aos poucos estamos, né, tendo esse êxito aí de modificar esses cenários, sabe, locais aí para essa, que é possível, né, produzir de forma mais limpa, produzir de forma mais harmoniosa, em equilíbrio com o meio, né, e preservar com isso a nossa própria saúde, né, porque eu sempre falo para os alunos, esses agrotóxicos, né, excessivos, essa poluição da terra, do solo, da água, do ar, não é longe de nós. Não é porque às vezes a gente mora aqui, né, numa área mais urbana. Esse veneno está chegando em nós, né? Nós somos parte disso, é a nossa vida, a nossa alimentação diária, tudo é afetado, né? Por esse uso indiscriminado e desnecessário de tanto veneno, de tanta coisa, né? Então, nós que moramos aqui, nós é que temos que fazer essa modificação. E eles muito mais, porque são uma geração, né, mais jovem que a nossa, e
e que vão estar no campo, vão estar no agro, né, logo daqui a pouquinho. Então, pelo menos sair com essa ideia, né, de que é possível, sim, fazer essa transição, e que é possível, sim, a gente produzir, né, alimentos melhores, né, para as pessoas consumirem. Eu acho que é isso, então, Marina. Alguém mais quer perguntar ou falar alguma coisa, pessoal? Senão nós vamos agradecendo mais uma vez teu belíssimo trabalho, emocionante, muito, nossa, assim, imagina a tua alegria também de estar trabalhando com isso, né, de poder fazer um estudo assim tão aplicado e com contato com essas pessoas, né, e trazer isso, assim, demonstrar essa vida, né, que se resume na vida delas, dessas 4 pessoas, né, e parabéns mais uma vez, né. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e estou aí à disposição. Se alguém quiser saber mais, Fernanda tem meu contato, pode passar, tá? E espero que tenha servido para a gente sair um pouco da nossa zona de conforto, para a gente pensar um pouco e vamos seguir firme nossos estudos e contribuições a partir do que a gente acredita. Tá bom? Um beijo para todos e muito obrigada, Fernanda. Tá bem, um abraço para as Marias e até a próxima. Obrigado por aceitar aí o convite. Um abraço para a Janaína também.